O vulcão Kilauea ameaça a região de Leyland Estates, no Havaí. Mais de 2.000 pessoas já deixaram suas casas. Aqui no Brasil, o local onde o corpo de atleta francês foi encontrado no fim de semana tem abismos de mais de 500 metros. E ainda, a polícia de Valadares prende um dos suspeitos no crime que matou um homem no fim de semana. E 81 anos do acidente com o dirigível Zeppelin completados no último domingo e que entrou para a história. Agora, na revista Superi. Olá, bem-vindo à revista Superi dessa terça-feira, 8 de maio. Começamos com destaque internacional. As atenções voltadas para o Havaí, onde mais de 2.000 pessoas deixaram suas casas no fim de semana devido a erupções do vulcão Kilauea. De acordo com informações da Agência de Defesa Civil do Condado do Havaí e a agência Reuters, as ações estão voltadas para evitar o contato com o dióxido de enxofre, que é considerado um gás letal. Na região de Leyland Estates, localizada a cerca de 19 quilômetros do vulcão, novas fissuras se abriram durante a noite do último domingo. O Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo e está em constantes erupções há 35 anos. Além das erupções, a ilha foi atingida por um poderoso terremoto de 6,9 na escala Richter, o que causou pânico entre os moradores da região. De acordo com a rede de notícias CNN, bairros afetados por respiradouros vulcânicos foram evacuados, embora alguns moradores tenham sido autorizados a voltar para suas casas ontem, na segunda-feira, para coletar alguns itens rapidamente. Aqui no Brasil foi encontrado neste fim de semana o corpo do atleta francês que estava desaparecido desde o dia 16 de abril na Serra da Mantiqueira, divisa entre Minas e São Paulo. Gilbert Henrique Verterlan, de 54 anos, estava desaparecido na região do Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, desde o dia 16 de abril. De acordo com informações do portal Extremos, o corpo do francês foi encontrado no fundo de um abismo, próximo a um riacho, por um produtor rural. Esse produtor rural acionou os bombeiros que foram até o local. Mais de 100 militares faziam parte das buscas na região onde os abismos podem chegar a 500 metros de altura. A posição em que o corpo do atleta francês foi encontrado indica que ele estava vivo após a queda e uma perícia irá confirmar se isso realmente ocorreu. Eric Verterlan treinava para corridas nas montanhas quando desapareceu. Ele estava no Brasil há cerca de 3 anos. Ontem você viu aqui na revista Superi uma matéria sobre as causas dos acidentes com ônibus e transportes de passageiros nas BRs brasileiras. A nossa equipe solicitou à Prefeitura daqui de Valadares a relação completa das vítimas que deram entrada no hospital da cidade em função desse acidente do dia 23 de abril, próximo ao local conhecido como Posto Cherokee. Em resposta à nossa solicitação, a Prefeitura informou que no total que deram entrada no hospital foram 7 vítimas. Reginaldo Oliveira morreu após dar entrada no hospital no dia 23 de abril. Viviane Rodrigues Amaral teve uma lesão na face e na cabeça. Seu estado de saúde era estável e a família levou para Belo Horizonte no dia 24. Nelson José de Almeida Júnior teve fratura na bacia, fez cirurgia e o estado de saúde era estável. Ele foi transferido para um hospital da cidade no dia 24. Juliana Rezende teve fratura na bacia e precisou passar por uma cirurgia ortopédica e também foi transferida para outro hospital da cidade. Áurea Pereira faleceu na última sexta-feira e a última vítima a falecer foi Maria Aldina Ottoni Silva, que faleceu no último domingo
ela também teve traumatismo craniano e o estado de saúde era grave em função desse acidente. A Secretaria Municipal de Saúde de Valadares informou que, no momento, não há nenhum outro paciente internado no Hospital Municipal relacionado a esse acidente do último dia 23 de abril. Nós voltamos em instantes com a revista Superi e as notícias policiais de Valadares. Nós voltamos em instantes. Nos canais HBO Max, você assiste ao melhor do entretenimento mundial. Estamos de volta com a revista Superi desta terça-feira. A polícia continua as buscas pelo suspeito de um crime que chocou a cidade de Peçanha, aqui na região. O crime aconteceu no domingo. 2 pessoas morreram. Uma mulher de 33 anos, Aline de Souza, e o pai dela, Afonso Vilela de Souza, de 62. O suspeito da autoria do crime é um vereador da cidade, Sincero Moraes, de 39 anos, que teria ido visitar o filho na residência. Ele não conseguiu visitar a filha e, segundo informações repassadas, ele atirou contra a ex-esposa e também contra o pai dela. O homem não aceitava o fim do relacionamento e tentava a guarda da filha do casal. Segundo informações, o suspeito teria evadido em direção a cidades como Frei Lago Negro e Nacipe Raidã. Agora, uma correção. Ontem eu disse que a idosa que morreu aqui em Valadares durante o fim de semana, vítima de um latrocínio, que é crime, roubo seguido de morte, tinha 87 anos. A idade real da idosa é 73 anos. O crime está sendo investigado na tentativa de se localizar a identidade de quem matou Rita Soares Dutra, de 73 anos, neste último domingo. A Polícia Civil teve acesso a imagens de câmeras de segurança de imóveis da vizinhança e eles vão ajudar na identificação e nas investigações do caso. E ontem foi preso um dos suspeitos de um crime onde um pastor morreu alvejado por 3 tiros no bairro Vale dos Montes, aqui em Valadares. O homem foi morto na porta de casa e foram ouvidos 5 tiros, dos quais 3 acertaram a vítima. José Bertoldo Martins, de 58 anos, era um pastor de uma igreja evangélica. Um dos homens que atirou contra ele tinha 28 anos e o outro 21. De acordo com as informações das investigações, a motivação do crime seria o fato de que a vítima teria enviado mensagens eróticas para uma criança de 11 anos, que é filha de sua ex-esposa. Sabendo do caso, o tio não aceitou a situação e resolveu cometer o crime contra o pastor. O tio não foi encontrado, apenas esse homem de 21 anos foi encontrado e conduzido à delegacia da cidade. As informações dos aparelhos celulares que também foram apreendidos confirmam que realmente as mensagens foram enviadas para a criança. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. Johnny Hoffman será o guia de uma dupla formada por pai e filho para uma pescaria na Argentina. E nessas águas internacionais, a certeza é de grandes capturas. Assista, sexta, às 9 da noite, na Fish TV. Canais HBO Max, o melhor do entretenimento mundial. Veja os destaques de maio da HBO Plus. Um canal jovem, ousado e cheio de novidades. E com a programação em horários alternativos em mais um canal. Essa é a HBO Plus. Todo domingo, as melhores comédias. Após 10 anos, elas se encontram para um final de semana inesquecível. A noite é delas. Essa dupla pretende acabar com a corrupção, chips ou filme. Eles só querem recuperar o que é deles. Não importa como. Despedida em grande estilo. A briga mais esperada por todos os alunos. Te pego na saída. Quer mais? Fique ligado nos canais HBO Max.
Estamos de volta com a revista Superi. No último domingo, 6 de maio, completou 81 anos de um desastre aéreo, a maior tragédia com um dirigível da história. O fato aconteceu com o dirigível Hindenburg. O modelo LZ-129 foi um dirigível construído pela Luftschiffe Paul Zeppelin e foi projetado por Uger Kerkner, na Alemanha nazista. O dirigível, conhecido como Zeppelin, tinha 245 metros de comprimento e era sustentado no ar por 200 mil metros cúbicos de hidrogênio. Considerado o maior dirigível da história até 1937, quando saiu de Hamburgo, na Alemanha, e cruzou o Atlântico a 110 km por hora. Na noite de 6 de maio de 1937, o dirigível explodiu e pegou fogo enquanto preparava para descer na base de Lakehurst, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. No momento do acidente, estavam a bordo 97 pessoas, 36 delas morreram, sendo 13 passageiros, 22 tripulantes e um técnico em solo. Esses tripulantes tinham origem da Alemanha. O acidente do Hindenburg foi o primeiro acidente aéreo filmado ao vivo e foi exibido nas telas de cinema. O Hindenburg fez 17 viagens através do Oceano Atlântico em 1936, 10 viagens nos Estados Unidos e 7 delas para o Brasil. A motivação da queda, há suposições de que tenha ocorrido conspirações e sabotagens nazistas. E essa é uma dúvida que persiste até os dias de hoje. Essa edição fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia